E aí, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós iremos falar sobre os Salmos. Então, Salmo 130 para vocês e o penúltimo vídeo da série de Salmo 119. Então, antes de começar, eu gostaria de falar um versículo que está ali na televisão, num vídeo que eu coloquei só para ter um fundo assim, para eu me concentrar. E aí eu achei muito bonito, assim, que tá no Salmo 29, 2, e a tradução talvez não seja perfeita porque tá em inglês ali, mas tá escrito: honre ao Senhor, para a glória do seu nome. Louve ao Senhor no esplendor da sua santidade. Então, enfim, muito legal. E aí, antes de ir direto ao ponto com vocês, o que eu gostaria de falar desta vez? Gostaria de recomendar um canal que eu assisti ao longo desse ano, muito bom, para aqueles que falam inglês, que deve ser a minoria aqui, mas eu acho que esse canal acrescenta demais, que é o canal Mark the Messenger, incrível assim, então eu vou deixar uns 2 vídeos aqui. Tem uma série de vídeos dele, que basicamente existe um canal chamado Folk 600, Folk 600, assim, que ele é mudo, então ele não fala. Só que, obviamente, só que ele era bom com CGI. Hoje em dia você já consegue fazer isso com inteligência artificial, né? Mas, então basicamente ele cria histórias assim, bíblicas muito boas, ensinando pela palavra ali. E daí tem uns campos de batalha, assim, você aprende muito sobre batalha espiritual. E aí tem o vídeo do Mark the Messenger reagindo e ensinando, vendo o vídeo desse outro irmão, que eu vou deixar esse vídeo aqui, um outro do Mark the Messenger, que ele faz uns vídeos assim com um quadro atrás dele, falando coisas muito boas. E o outro canal que eu gostaria de recomendar é em português, é o Robson Martins, que as pregações dele, assim, eu tenho certeza que vem do Criador, porque sempre, assim, tem tanta sabedoria, alimenta o espírito, sabe? É uma coisa que é indescritível e que me ajudou também muito ao longo desse ano. E aí, por fim, a terceira e última recomendação do dia, o Rômulo Ribeiro, que é alguém que eu sou muito grato. E atualmente ele recuperou alguns canais antigos dele, né? Então, tem Rômulo Marasquim, Firmeza na Verdade, Firmeza da Verdade, que são os canais que ele recuperou, que o sistema basicamente tinha derrubado, né? E eles admitiram isso atualmente. Então, basicamente isso, né? O Rômulo é alguém que tem um caráter incrível, basicamente, que estuda muito e que vive uma vida completamente separada para o Criador. Já faz anos que ele prega o Evangelho e que ele está no YouTube também, acho que desde 2015. E aí, basicamente isso. Esses 3 canais que eu vou deixar aqui nos comentários são extremamente confiáveis, tá? E aí, vamos então direto ao vídeo aqui. E eu sou muito grato também a essas 3 pessoas. Então, vamos lá. Salmo 130, canção gradual. Desde as profundezas clamei a ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, marcares as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Mas há perdão contigo para que sejas temido. Então olha que incrível, né? Ninguém, se o Criador não perdoasse, não houvesse misericórdia, né? Como nós, como seres humanos, eventualmente acabamos caindo, pecando, se não houvesse a lavagem de pecados, né? E o perdão do Altíssimo, ninguém ficaria de pé, ninguém subsistiria, ninguém seria salvo. E o fato dele ser o único capaz de te perdoar, de te remir, gera o temor, devido à santidade dele e à autoridade, que não é uma autoridade tirana, mas sim uma autoridade soberana e por direito dele, pois ele que nos criou, simplesmente. Então, nós devemos o louvor, a honra, a glória a ele para sempre. E aí, só para vocês saberem, é a Bíblia King James, tradução aqui, né, 1611. Continuando. Eu espero pelo Senhor. Minha alma espera e na sua palavra eu tenho esperança.
A minha alma espera pelo Senhor, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Eu digo, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e com ele a plena redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então, uma questão interessante, né? É que sim, Israel é o povo eleito, só que o apóstolo Paulo diz, né? A partir do momento em que o Messias diz assim: mas eu tenho outras ovelhas que estão fora deste aprisco e convém que eu as traga para que haja apenas um rebanho e um só pastor. Então, Jesus falou isso e ele convocou Paulo para apóstolo dos gentios. Então, naturalmente que outros apóstolos, eu creio que Tomé também pregou, tanto no Brasil quanto na Índia, temos registros históricos. Só que o grande apóstolo dos gentios é Paulo, que, enfim, foi o que mais trabalhou, né? Ele mesmo diz isso, foi o que mais trabalhou, justamente porque ele se sentia um grande devedor para com Cristo. Aliás, todos nós somos, mesmo alguém que tenha vivido uma vida assim, quase perfeita. Porém, pelo fato de ele ter perseguido e matado os cristãos, ele se sentia muito mais devedor. E essa que é a questão, né? O Criador, ele fica muito feliz. Ele quer que nós tenhamos gratidão com ele pela misericórdia dele. Então, muitas vezes é melhor um pecador arrependido, como o próprio Jesus falou. Às vezes uma pessoa que vivia na iniquidade, que era um assassino, que era alguma coisa assim muito ruim, sei lá, prostituição, essas coisas. Ele prefere essa pessoa que se arrepende do que uma pessoa que se considera um justo, que vive uma vida ali relativamente limpa, apesar de que todos nós pecamos e todos aqueles que não têm o Criador têm idolatrias, têm orgulho, têm diversos pecados que essa pessoa carrega. Só que, digamos assim, uma pessoa menos pecadora aos olhos da carne. E aí, esse que é o problema. Normalmente, essas pessoas carregam endurecimento de coração e uma dificuldade para ter gratidão no Criador e dificuldade para se render a Ele, para entender que precisam de um Salvador, de que eles pecaram, né? Então, isso é muito importante. Todos nós, não somente alguém que perseguiu a igreja, mas todos nós devemos ter esse senso de arrependimento, de justiça e de gratidão pela salvação. E eu nem tinha pensado nisso antes de gravar o vídeo, pensei nessas coisas agora, né? E aí, o apóstolo Paulo diz que os israelitas, na verdade, espirituais, são aqueles que seguem os mandamentos do Criador, são aqueles que temem a Deus, confiam nele, que esses são os israelitas. Então, a partir do momento em que, através de Jesus Cristo, a pessoa se torna um filho de Deus, por adoção, ela também se torna um israelita espiritual. Então, dessa forma, existem judeus que não serão salvos, pois não são israelitas espirituais, da mesma forma que nós, gentios, ou seja, não somos o povo eleito como nação, mas ele diz que como nação física, né, como país, ou pela descendência sanguínea. Mas nós somos sim o povo eleito, a nação eleita, pelo Espírito, porque nós fomos gerados em Cristo. Estamos assentados com Ele à destra do trono do Criador. Isso está escrito numa das cartas de Paulo. E é uma coisa incrível, assim, né? Nosso espírito já está lá assentado, uma parte do nosso espírito, e nós fomos gerados de novo. No momento da nossa conversão, provavelmente, enfim. É difícil de explicar, né? Difícil de refletir sobre isso. Por quê? Porque nós estamos aqui no nosso tempo Kairos, limitados a esse tempo, essa linha temporal. Porém, o Criador está no seu tempo Cronos. Então, por isso que para ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que também é um código que foi deixado na Bíblia. Enfim, mas isso daí eu deixo para outro vídeo, para não confundir vocês. Então, como o Criador é eterno e atemporal, eu não sei dizer... É difícil da gente dizer essas coisas, né? Quando que o nosso nome foi escrito no livro da vida? Será que ele já estava escrito? Ou ele foi escrito no momento que você se arrependeu ali? São coisas complexas, Mas,
Então chegamos aqui aos 10 minutos de vídeo e eu vou ler com vocês a letra Kof do Salmo 119 e a letra Resh, tá? Que são essa daqui e essa daqui, tá bom? E aí depois vai faltar essas duas últimas. Então vamos lá. Clamei com todo o meu coração. Ouve-me, ó Senhor, e guardarei os teus estatutos. Clamei a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o alvorecer da manhã e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite, para que eu possa meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Ó Senhor, vivifica-me de acordo com o teu juízo. Aproximam-se os que seguem após o dano, eles estão longe da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Acerca dos teus testemunhos, eu conheço desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Então eu lembrei de uma música chamada Perto Estás aqui, né? E que também tem um versículo que diz: Perto estás dos contritos de coração quebrantados, né? Então eu vou deixar, se eu me lembrar, vou deixar essa música aqui na descrição também. E, enfim, basicamente isso. Agora eu vou pro hash. Considera a minha aflição e livra-me, pois eu não me esqueço da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos perversos, pois eles não buscam os teus estatutos. Grandes são as tuas tenras misericórdias. Ó Senhor, vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos. Ainda assim, não declino dos teus testemunhos. Contemplei os transgressores e me afligi, porque eles não guardavam a tua palavra. Considera como eu amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, glória ao Criador. Eu lembrei de mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte: nós devemos sim ouvir louvores, ouvir a palavra, e por exemplo, esses canais que eu recomendei para vocês. E muitas das vezes a gente é edificado, né, pelo corpo de Cristo, pelos estudos das pessoas. Só que, apesar de nós aprendermos com os outros, existe algo que é insubstituível, até mesmo para a sua relação espiritual com o Criador e para o próprio cérebro, no sentido científico. De que, assim, só você absorver, só você escutar e assistir pregações, por exemplo, e vídeos, chega uma hora que você fica ansioso, seu cérebro fica cheio e você fica cansado. Então, assim, nada substitui, independente. Assim, todo mundo aqui sabe ler, todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui sabe ler. Então, cada um segundo o tempo que tem, segundo o cansaço, segundo, né, o quanto você consegue, mas todos nós devemos ler a palavra do Criador. Porque quando você está lendo a palavra, o Espírito Santo de Deus te edifica, a luz da palavra entra. O Criador mesmo te ensina as coisas conforme você pede para Ele te ensinar sabedoria. E tem coisas ali que você está lendo sozinho, que você entende muito mais, que o Espírito te ensina muito mais do que se você estivesse escutando alguém. Então, assim, todos nós temos a obrigação de ler a palavra, de ler todos, literalmente todos os salvos, desde a igreja primitiva e desde antes disso, o povo de Israel. Como que nós conhecemos o Criador? Através da sua palavra, né? Através sim da sua criação, nós observamos a sua glória, mas também através da sua palavra, que é revelado os milagres, as maravilhas, as misericórdias e as qualidades e características do nosso Criador. Através da palavra dele, tanto do Velho Testamento, né, a Taná, quanto o Novo Testamento. E é por isso que nós devemos ler a palavra do Criador e pedir ajuda para o Espírito Santo, pedir ajuda para Deus, porque é uma questão, eu diria até salvífica, que todos nós devemos ler a palavra. É uma questão de temor, uma questão assim de que as pessoas têm muitas vezes preguiça, travas, mas que você deve
Assim, eu não tô querendo botar medo em ninguém, mas todos nós temos que ler. Se você não consegue ler, isso é um grande problema. Isso é um grande problema, tá? Porque a palavra é a espada do Espírito. É ela que, quando você lê ela vai entrar na sua alma, no seu coração, nos seus pensamentos. E aí você vai conseguir compartilhar o Evangelho também. Através disso, você vai conseguir vencer o diabo, assim como Jesus venceu as tentações no deserto, utilizando da palavra do Criador, porque Satanás sabe da palavra. Então, uma coisa que me protegeu ao longo dos anos foi o escudo da fé e a espada do Espírito, né? Duas das partes da armadura do Criador, escrita em Efésios 6, que em outro dia eu falo de novo da armadura do Criador para vocês. Mas o que acontece? Satanás, ele distorce a palavra, então isso foi uma proteção para mim também contra os falsos mestres, porque quando você lê a palavra, você já consegue entender, cara, não faz sentido o que essa pessoa está falando. Tanto pelo Espírito Santo você sente que tem heresias, que aquilo ali são doutrinas de demônios, tanto pela lógica, pelo racional. Então, a palavra, ela é uma proteção, ela é vida para nós. E aquele negócio, o Espírito Santo, ele vai agir em você, porque conforme você lê a palavra, ela entra dentro da sua alma, dentro do seu pensamento. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente enxerga e cada vez nos purificar a nossa visão, os nossos ouvidos também. Por isso que Satanás utiliza das frequências para colocar, enfim, letras ruins, pensamentos ruins e fazer das pessoas escravas da carne, né? E sobre as frequências eu vou falar outro dia, né? Umas questões interessantes, né? Como que nós somos 70% água e literalmente as palavras, as frequências que você escuta, elas impactam totalmente no seu corpo físico e na sua alma e no seu espírito. Mas, então, isso daí eu falo outro dia. Então, basicamente é isso, assim, leiam a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele não vai, do nada, colocar um versículo na sua cabeça que você não tenha escutado ou lido. Então, você se alimenta do Espírito. E aí, quando surgir a tentação, ou quando você estiver de frente para alguém para pregar o Evangelho, aí os versículos vão vir ao seu coração, à sua mente. Entende? Ele não vai aparecer do nada. Assim como a pregação do Evangelho, finalizando para vocês, a fé ela vem pelo ouvir, né? A conversão, o arrependimento, vem pelo ouvir. Então você não teria como ter crido no Evangelho se alguém não tivesse pregado, se você não tivesse escutado sobre o testemunho de Jesus Cristo e sobre a palavra do Criador. Da mesma forma, nós temos que nos alimentar dessas coisas espirituais e andar pelo Espírito. Tá bom? Então, esta foi a pregação e o vídeo de hoje. Eu não tinha planejado nada do que eu falei, só a questão das leituras bíblicas. Então, eu creio que o Espírito Santo ministrou uma palavra muito boa hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, tá bom? Se vocês forem novos, eu peço que se inscrevam, que deixem o gostei de vocês, que todos vocês também, tá? Deixem os comentários, porque eles edificam o vídeo, eles ajudam a chegar a mais pessoas do Evangelho. E é isso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Assistam os outros vídeos, assistam as playlists do canal e fiquem atentos aí, porque em breve haverá mais vídeos aqui, tá bom? Então até a próxima e fui!